E aí acontece a Primeira Guerra Mundial, a famosa Guerra das Trincheiras, Guerra dos Movimentos, conceito que não tinha sido visto ainda pela humanidade. Mas o papo não é sobre a Primeira Guerra Mundial, só para a gente marcar um espaço temporal. Pegou legal essa hermenêutica? Antes disso, em 1848, Marx jogava para o alto o manifesto. Beleza? 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, a dinastia Romanov cai e vai para o saco, certo? Com a queda de Czar Nicolau II. Mas a União Soviética não estava ratificada aí. Mas o Lenin passou uma temporada fora e, enfim, em 1922 ele consegue ratificar. Os bolcheviques levantam as suas bandeiras. Em 1924, Stalin dá seguimento à União Soviética, a esse conceito. E o que aconteceu durante esse tempo? O que acontece é o seguinte, imagina, durante a Primeira Guerra Mundial, cresce aquele conceito, começa a crescer aquele conceito de igualdade dentro dos países, no momento em que a Revolução Industrial estava no topo do crescimento. E aí a gente volta lá, 1948, manifesto. Até então, ninguém sabia o que era a segunda dimensão dos direitos. Certo? Lembre-se, dizem por aí que o iluminismo começou nos Estados Unidos bem antes da Revolução Francesa. Entretanto, vamos marcar a Revolução Francesa como início. Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o que é a fraternidade? E o que é a liberdade? Sem o pilar principal que se chama igualdade. Princípio da isonomia. Pegou legal essa visão? Direitos fundamentais. Direitos e garantias. E a partir desse momento, durante esse período conturbado da Primeira Guerra Mundial, com o crescimento dos bolcheviques, com o crescimento da União Soviética, né, o manifesto de Marx sendo jogado para o alto, sendo exercido de alguma forma, nós temos acesso e são criados os direitos sociais. A segunda dimensão dos direitos. Quiçá a mais importante de todas elas. Temos a terceira dimensão e até mesmo a quarta dimensão já está sendo comentada por aí. Enfim, vamos nos manter nos direitos fundamentais. Bem, a nossa Constituição Federal de 1988, Constituição Democrática, que muitos não gostam, muitos têm aversão à democracia, é um marco dos direitos sociais. E voltando de novo ao período da Primeira Guerra Mundial, em 1917, a primeira Constituição, que foi na Alemanha, já arranha os direitos sociais. Mas foi ratificado de verdade em 1919 com a Constituição Mexicana, onde foi incluído no texto da Constituição os direitos sociais. Trabalhistas, direito à segurança, direito à saúde, tudo aquilo que não era observado lá no início, onde só se observava, só se olhava a liberdade, a primeira dimensão dos direitos. Mas, voltando à nossa atualidade, à nossa Constituição Federal de 1988, ela no artigo 5º, parágrafo 2º, ratifica que o ativismo judicial ele é feito exatamente para que seja interpretado os direitos fundamentais implícitos. Os direitos fundamentais são universais e relativos ao mesmo tempo. Universais porque todos devem ter acessibilidade. E relativo porque em alguns momentos eles serão cerceados, quando um simplesmente resolver não respeitar o direito do outro, praticamente dessa forma. Quando falamos sobre direitos e garantias, a gente sempre pensa o seguinte, ele é dividido em duas partes, em dois andares, digamos assim. O primeiro andar é a garantia stricto sensu, o direito de fato, a garantia de fato daquele direito, aquilo que está descrito. E o segundo, a garantia instrumental, mais conhecida como os remédios constitucionais. Olha só como falar sobre direitos fundamentais é algo muito importante. Porque quando falamos sobre direitos fundamentais, pensamos em direitos e garantias.
E as garantias existem justamente para criar um alicerce aos direitos e protegê-los assim, dessa forma. Falando em direitos fundamentais, o artigo 6º da nossa CF/88 garante a todos segurança. Segunda dimensão. Falando em segurança, a gente imagina o seguinte: o STF está votando em relação à constitucionalidade ou não do artigo 28 da Lei 11.343, porte e uso de drogas. Nos Estados Unidos, 24 estados já permitem o uso, o porte, o plantio, com um detalhe muito interessante. E isso deve ser percebido por todos nós. Você tem a taxação estadual e a taxação no município ou condado. E principalmente na maioria desses estados onde já foi descriminalizado, né, o uso da cannabis e o plantio, principalmente, ninguém pode fazer uso da maconha, da cannabis, no espaço público. Estados Unidos. Bem, existem outras especificidades nos demais estados, onde em alguns o plantio não é liberado, apenas o uso e o porte, e assim consequentemente. Mas 24 já liberaram geral. E aqui no Brasil agora, a gente está começando a observar isso, mais uma vez o ativismo judicial, artigo 5º, parágrafo 2º, sendo utilizado pelo STF, a Suprema Corte Brasileira, é entender se é constitucional ou não. O artigo 28 provavelmente será pacificado como inconstitucional, dando um empurrãozinho na evolução da nossa segurança pública, de alguma forma. Pega legal essa visão. Ao mesmo tempo que a gente observa a maneira que é exercida segurança pública aqui no país, né? Direitos fundamentais, direitos e garantias. Se todos devem ter acessibilidade à segurança, a segurança não pode interferir no bem principal, que é a vida. A vida do cidadão comum, a vida dos operadores, a vida dos dependentes químicos e a vida até dos criminosos. Porque, afinal de contas, bandido morto não faz depoimento. Não é verdade? De uma maneira bem rápida e simples, a gente trocou uma ideia historicamente, do início dos direitos, da direção dos direitos, do princípio da isonomia, que para mim é o princípio basilar de todos os nossos direitos fundamentais. Ele é a base. O que seria, repito mais uma vez, da liberdade, da fraternidade, se não fosse a igualdade? Todos somos iguais, em todos os sentidos, e o bem maior que temos é a vida. E a vida precisa ser preservada. E quando alguém morre, seja de um lado ou do outro, a sociedade não ganha nada com isso. Nada com isso. Sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.